todos, a todas, e vamos para mais uma live, né? E nessa live eu gostaria de contar a história do que somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Mais ou menos a história de onde viemos, para onde vamos e quais são os elementos gerais do universo. Do universo, assim, quando eu digo universo, não é só a materialidade, não, é o universo geral, entendeu? Então, quais são os elementos gerais do universo? Deus, matéria, fluido cósmico, princípio material, princípio inteligente, isso aí, entendeu? E as derivadas disso de primeira ordem e de segunda ordem, né? O que evolui disso em segunda ordem, né? Já é evolução disso, entendeu? Então, como que nós chegamos aqui ao reino nominal, né? E somos chamados de DNA, gene divino, né? Por Emmanuel, né? O espírito protetor de Chico Xavier, né? Que foi protetor de Chico Xavier. E segundo os espíritos, nós estamos mergulhados em Deus como Deus está mergulhado em nós. Entendeu? Então a gente sabe que Deus é um elemento geral, né? E que nós evoluímos, à medida que nós evoluímos, nós nos integramos a Deus. Mas isso é lento, um processo lento, entendeu? É um processo lento que leva a encarnações, entendeu? Então, vamos lá. Vamos lá. Elementos subatômicos. Os elementos infinitesimais. São aqueles corpúsculos que veio praticamente do nada. De um corpúsculo infinitesimal veio o princípio material. E esse princípio material ele se coadunou com o princípio inteligente. E daí se formou um átomo. Entendeu? Então aí começou a formar os elétrons, o bóson de Higgs, entendeu? Então há uma teoria que diz que o bóson de Higgs é o próprio princípio inteligente. Mas eu não saberia dizer se é, entendeu? Mas pode ser, entendeu? Por isso que é a partícula de Deus, né? Mas não é por causa disso que é a partícula de Deus, é por causa de outras coisas. Mas por coincidência seria a partícula de Deus, né? Porque é o princípio inteligente. E que é Deus? Inteligência soberana, inteligência infinita, entendeu? A grandeza máxima de todas as coisas, a causalidade máxima de todas as coisas. Ou seja, o ser supremo de todas as coisas. E a causa primária de todas as coisas. Ou seja, ele é a causa primária, mas ao mesmo tempo ele é a grandeza máxima, entendeu? Então, ao mesmo tempo que ele é a grandeza máxima, ele é a causa máxima dessas grandezas máximas, entendeu? Então, isso que é Deus, né? Então, e como veio o nosso sistema nervoso? Como veio a nossa epigenética? O nosso sistema nervoso? Como veio parar aqui o nosso sistema nervoso? A gente veio assim, como na Bíblia diz, né? E Deus fez o homem à sua semelhança e a gente veio parar assim? Lógico que não,
né? A gente é uma herança ancestral de milhares de reencarnações de espíritos e consciências, subconsciências, animáculas, vegetáculas e mineráculas, minerais, que a gente vem herdando desses animais, desses vegetais, desses minerais, desses prótons, desses elétrons, desses bósons de Higgs, desses princípios inteligentes, desses princípios materiais. A gente vem herdando essa genética até de Deus, né? Até chegar ao sistema nervoso central e periférico, voluntário e vegetativo, entendeu? Então é isso, simpático e vegetativo. Então é basicamente isso. Então a gente vai evoluindo até chegar a outros reinos, entendeu? Então se a gente pensa que a gente está no reino mais avançado, a gente não está, entendeu? A gente definitivamente não está. A gente está a nossa concepção não alcançou os reinos mais avançados, entendeu? Os reinos onde Jesus vive, onde Buda vive, onde Sócrates vive, entendeu? Nós temos a aliança desses seres aqui na Terra, né? Por alguma razão que diz ser o Evangelho, significa evangelho, significa evangelizar, angelizar-se, significa tornar angélico, entendeu? Caminhar para o caminho angélico, caminhar para outros planetas, entendeu? Sondar o universo. E o universo não tem fim. O mundo não tem fim. Esse planeta Terra, ele é um mero planetinha em relação ao mundo. O mundo é muito maior do que esse planeta, entendeu? E o mundo não tem fim, é infinito. O universo é infinito e a gente vai sondá-lo, entendeu? Até chegar a um ponto em que a gente se torne um Cristo, entendeu? Um ser iluminado, né? Então é isso. Então, por exemplo, lá dos fundos dos oceanos, os peixes, eles trouxeram um tipo de sistema nervoso que vão se encaixar com o nosso sistema intestinal. Algumas algas, alguns tipos de algas trouxeram um sistema que vão se encaixar com o sistema gástrico. Entendeu? É mais ou menos essa ideia. Até formar os bulbos aqui, ó, os bulbos torácicos, pulmonares, os bulbos cerebrais, os cérebros, até formar o ser humano por completo, a espinha, entendeu? Então nós somos herança dessa ancestralidade que veio do fundo do mar, entendeu? Então nós viemos de uma herança que veio do fundo do mar, e desse fundo do mar, habitando vários peixes, vários
animais que nem existem mais, dinossauros, peixes, dinossauros, répteis. Nós aprendemos a ter patas, a ter mãos, entendeu? Até um sistema simpático, até um sistema ventral, até um sistema parasimpático, entendeu? Parasimpático dorsal, ventral e outros que a gente nem sabe ainda, entendeu? Então a gente foi herdando isso, entendeu? Nos mamíferos também a gente herdou o cérebro límbico, entendeu? O cérebro límbico. E a gente foi herdando isso, né? E eu escrevo isso em livros, entendeu? Eu escrevo isso em mensagens que eu faço em livros, né? E é isso aí, deixo em lives também, entendeu? Então a gente está no processo de evangelizar, angelizar, entendeu? Que é adquirir um novo tipo de corpo, com novos princípios materiais, entendeu? Então a gente está aprendendo uma nova religião que é a ecologia, que é a mentalidade de uma energia limpa, uma energia renovável, entendeu? Então é essa mentalidade que a gente está aprendendo, entendeu? E os países vão ter que aprender isso aí, entendeu? E a gente vai ter que aprender a conviver com isso, né? Porque é a nossa estrada da vida, entendeu? Né? Como diz aquela música, nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, vai chegando. Entendeu? Então nessa longa estrada da vida eu vou correndo e não posso parar, entendeu? O ser humano do futuro, ele precisa estar no presente. Ele precisa se presentificar com os monumentos da ancestralidade dele do passado, entendeu? Mas se portando com o presente, para que ele se mantenha aqui, entendeu? No neocórtex, entendeu? Para que ele avance aqui no neocórtex e aqui no córtex, entendeu? E saiba usar o córtex e o neocórtex, entendeu? E o cérebro límbico, de tal forma que vai se formando um novo ser humano, entendeu? Capaz de lidar com a inteligência artificial, lidar com as tecnologias que estão surgindo, para que elas não massacrem o ser humano contemporâneo da atualidade, entendeu? E aí estão as terapias contemporâneas, tá aí o espiritismo, tá aí o neobudismo, o neocatolicismo, tá aí todas as neo-religiões, entendeu? A fim de trazer arcabouço para esses seres humanos. Nem todos são boas, mas estão eles aí trazendo essa construção, entendeu? Cada tipo de cultura traz uma construção. Lógico que cada construção vai trazer um modelo constitucional do ser humano, físico, entendeu? Então a fisiologia tem a ver com o comportamento. A neurociência e o comportamento estão intimamente interligados. Então é lógico que se uma cultura se transvia de um determinado caráter comum, ela vai se tornar patológica. Então ela vai ter que aderir a um determinado medicamento, entendeu? Uma determinada substância. Se outra cultura ela toma um caráter mais evoluído, ela vai
ela vai adquirir uma normalidade maior, entendeu? Então é assim que se dá, entendeu? E, e é isso aí. E aí dentro toma-se o caráter espiritual, né? A transcendência ela caminha junto com a imanência, né? Que tem corpo no humanismo e a transcendência no espiritismo, no catolicismo, no espiritualismo, entendeu? No budismo. O budismo está mais na imanência, entendeu? Mas tem linhas budistas transcendentes, entendeu? Então é isso aí. É, é isso aí. Então, desse de presente para uma pessoa. O que eu digo assim, desse de presente para uma pessoa, entendeu? Não desista do que você é, porque outras pessoas te criticam, entendeu? Porque até um familiar não gosta de você direito, não te compreende, entendeu? Desse de presente para outra pessoa, para aquele familiar que não te compreende, entendeu? Dê uma rosa para ele, entendeu? Se ele não te compreende, dê uma rosa para ele. Então é isso, galera. Então é isso que eu gostaria de estar trazendo. Então, muito obrigado. Namastê, Spiritê, Budê. É isso aí. Até mais.